Tal que todo lo que tiene que ver con la técnica, todo lo que tiene que ver con la ciencia, tiene que venirnos de lo que en aquel momento. Este foi um engenheiro civil e arquiteto uruguaio reconhecido mundialmente por suas contribuições inovadoras à arquitetura e engenharia estrutural, particularmente no uso do tijolo e do concreto armado. Ele é famoso por ter desenvolvido o conceito de cerâmica armada, uma técnica que combina tijolos com concreto armado para criar estruturas curvas, extremamente resistentes e eficientes. Dieste conseguiu aliar a estética com a funcionalidade, desafiando as convenções da época. Ele projetou obras icônicas como igrejas, fábricas, galpões e terminais de ônibus, onde suas superfícies curvas e onduladas são características marcantes. Suas estruturas, além de serem visualmente impressionantes, usavam a menor quantidade de material possível, com grande eficiência. A obra mais conhecida de Dieste é a Igreja de Cristo Obreiro, em Atlântida, no Uruguai. Essa igreja, com suas paredes e tetos em forma de onda, representa o ápice de sua técnica de cerâmica armada e é amplamente admirada por sua inovação e beleza. Outro aspecto importante de sua obra é o compromisso com a sustentabilidade. Dieste acreditava na otimização dos recursos, usando materiais locais e econômicos de maneira eficiente. Suas estruturas são exemplos de como soluções tecnológicas inteligentes podem reduzir o impacto ambiental, uma visão que continua a inspirar arquitetos e engenheiros contemporâneos. Características e obras de Dieste. As principais obras de Dieste se destacam pela combinação de inovação técnica, simplicidade de materiais e uma estética elegante. Suas estruturas, muitas vezes feitas de tijolos e concreto armado, utilizam curvas e superfícies onduladas que maximizam a eficiência estrutural. Falar sobre a Igreja de Cristo Obreiro, em Atlântida, no Uruguai, que foi construída em 1958. Considerada sua obra-prima, essa igreja combina engenharia e espiritualidade com o uso revolucionário da cerâmica armada. As paredes e o teto em formas onduladas criam um efeito visual e acústico notável. O conjunto de paredes e tetos da igreja foi formado como uma concha de dupla curvatura e é apoiada no solo através de uma fundação de estacas in situ. O tijolo está presente em todo o edifício, sendo o principal material que formou paredes, pisos e teto, além do papel estrutural. Esse material ele também proporciona à igreja um caráter estético singular, com características distintas. Segundo Dieste, o uso do material cerâmico junto com a argamassa, além de ter proporcionado baixo custo à construção, também viabilizou aspectos que não seriam economicamente possíveis com o uso de concreto armado, como as ondulações nas paredes. O batistério da igreja ele fica no subsolo e pode ser acessado pelo corredor e pela escada lateral, de dentro da igreja ou através de um acesso independente no exterior. Já o altar ele é envolto por uma pequena parede que separa da sacristia e da capela de Nossa Senhora de Lourdes. Em todos esses espaços, o material cerâmico é o protagonista. Ele atua nas telhas do batistério, nas escadas de acesso ao coro e em vasos da jardinagem. O campanário ele é disposto como uma torre, também construída com tijolos armados, que fica separada da igreja. Esses materiais, eles também desempenham um papel de destaque na edificação da cobertura, que tem o formato de uma abóbada gaussiana e é composta por 3 camadas. A primeira com tijolos de 3 centímetros de espessura, depois com a sobreposição de tijolos furados e em seguida cobertos com uma camada de cimento com 1 centímetro de areia. Outra importante característica da igreja é a iluminação natural dela, muito bem arquitetada por Dieste. A parede que fecha o coro na fachada principal dialoga com a luz do exterior, ao mesmo tempo que impede que o lado de fora da igreja seja visto. O jogo de luzes também acontece no altar, o local mais iluminado da igreja. Uma claraboia é responsável por ceder ao local uma luz suave, enquanto janelas nas paredes iluminam os fiéis. Cada detalhe da igreja da Atlântida revela o porquê dessa ser uma das mais prestigiadas obras do arquiteto, que também a considerou como um marco da sua carreira. Para ele, a Igreja da Atlântida foi a faculdade de arquitetura e uma obra que teve consequências muito importantes, que mudou a vida dele. Agora sobre a Casa Berlinguieri, que foi construída em 1961. Eladio Dieste projetou sua própria casa para abrigar cerca de 14 pessoas, utilizando a alvenaria por sua baixa condutividade e higroscopicidade, características que o engenheiro considerava ideais para esse tipo de residência.
Ele preferiu essa técnica a outros materiais, que seriam mais caros ou menos duráveis. Dieste aplicou suas inovações em cerâmica armada e abóbadas gaussianas, criando um ambiente eficiente e confortável, com abóbadas finas de tijolos que possibilitaram grandes espaços sem muitos suportes estruturais. A obra reflete seu compromisso com soluções econômicas e sustentáveis, mantendo qualidade espacial e estética. A construção do ginásio Escola Dom Bosco, de 1983, envolveu a demolição de 2 casas antigas para dar lugar à quadra, enquanto outras 2 casas ao redor foram reformadas e integradas ao projeto, recebendo tijolos que as conectaram visualmente à fachada. A estrutura do ginásio é composta por 5 abóbadas de dupla curvatura e tijolos vazados, reforçados com areia e argamassa, cobertas com uma camada de argamassa de 2,5 centímetros e pintadas de branco para refletir o calor. As abóbadas, com vão livre de 24,40 metros e pilares de 4,85 metros de altura, garantem amplos espaços sem suportes internos. Com 954 metros quadrados de área coberta, o ginásio é esteticamente agradável, combinando a textura aparente dos tijolos com aberturas de vidro que permitem a entrada de luz natural, criando um ambiente ideal para jogos. Torre de Telecomunicações, de 1986. Com 60 metros de altura e 3,5 metros de diâmetro na base, a torre a céu aberto foi construída de tijolos de alvenaria armada. Esse material caracteriza e torna visível a construção, que pode ser contemplada de longe e é considerado um farol de tijolos. A edificação está localizada em Maldonado, na orla do balneário de Punta del Este, e tem formato de tronco cônico. Para sua construção, foram adotadas técnicas iguais às usadas nas torres das caixas d'água. Como reforço ao material principal, foi acrescentada camadas de areia e argamassa Portland e sua fundação, feita com estacas de cravação, as quais foram preenchidas no local. Características das obras de Dieste. Técnica de cerâmica armada. Era uma combinação de tijolo com concreto armado, que permitia a criação de formas curvilíneas e superfícies finas e resistentes, abóbadas e superfícies curvas. As superfícies onduladas, que se tornaram sua marca registrada, garantem estabilidade e leveza às estruturas. Eficiência material. Dieste buscava otimizar o uso de materiais, criando estruturas elegantes e sustentáveis com o mínimo de recursos. Integração entre forma e função. Suas obras, além de serem eficientes, refletem uma sensibilidade estética que une forma e função de maneira harmoniosa. Concluir é que as obras de Eladio Dieste, especialmente a Igreja de Cristo Obreiro, exemplifica de maneira excepcional a relação entre arquitetura e estrutura, desafiando preconceitos tradicionais sobre a separação entre esses dois campos. Algumas pontuações críticas sobre a importância de suas obras são a integração estética e funcional, a inovação e sustentabilidade, a revolução na construção, a conexão com o contexto cultural e social, a arquitetura como identidade e legado duradouro. Esses são pontos importantes da arquitetura de Eladio Dieste. Dessa forma, podemos notar que as suas obras transcendem a simples construção, além da meditação sobre a relação entre arquitetura e estrutura. Ele conseguiu estabelecer um modelo que demonstra como a estrutura pode enriquecer a experiência estética e funcional, promovendo uma abordagem integrada que continua a influenciar a prática arquitetônica contemporânea. Sua visão inovadora equilibra a eficiência, beleza e sustentabilidade, tornando-se uma fonte de inspiração inestimável para os desafios arquitetônicos do futuro.